Iniciamos a nossa semana com o nosso dedinho de prosa e já com tudo definido, que a gente antecipou inclusive já na semana passada. A única questão que nós temos que colocar aqui é justamente essa: Bolsonaro venceu o PT e venceu a imprensa petista. Que vergonha, TV Globo! Que vergonha, o Jornal Nacional preparou no sábado um programa eleitoral. É como se estivéssemos assistindo o horário eleitoral do PT. Eu faço uma outra pergunta, inclusive para o Ibope, inclusive a TV Globo. Cadê aquela pesquisa do empate técnico em São Paulo? Cadê aquela pesquisa do empate técnico em São Paulo? Então vamos, antes das notícias positivas, já para esse sábado com relação ao dólar, que está abaixo de 3,60 desde maio, isso não acontecia, enfim. Mas nós temos que colocar para o nosso telespectador e você que acompanha o nosso jornalismo do rádio, eu já falei isso, Jair Bolsonaro, ele venceu, não foi só o PT, ele não enterrou só o PT, ele venceu, antes de tudo isso, ele venceu a morte. E ninguém me tira da cabeça, não foi um único indivíduo que fez isso. Existe uma organização que continua com o esquema, e no Estadão de hoje está mostrando isso. Nas escutas telefônicas, um esquema para matar Jair Bolsonaro. Existia antes e continua esse esquema que está planejado para matar Jair Bolsonaro. Está no jornal O Estado de São Paulo. Então ele venceu a morte, ele venceu essa organização criminosa, ele venceu a TV Globo, ele venceu a Folha de São Paulo e ele venceu essa imprensa petista que deveria, como nos Estados Unidos, levantar a bandeira. Lá, quando é republicano, a imprensa define, olha, essa imprensa aqui, pelo menos esse canal é republicano. Não, aqui é democrata. E fica essa conversa mole, mostrando pesquisa estranha, colocando um cenário pessimista, inclusive após as eleições. Não mudou absolutamente nada após o resultado. Está difícil para essa gente engolir a vontade popular. Mas ele venceu uma grande estrutura criminosa. Ele venceu nas redes sociais as notícias falsas. Ele venceu a falta de estrutura, 8 segundos, o tempo dele de televisão. Ele venceu esse jornalismo ativista da Globo, da Folha de São Paulo, de boa parte da imprensa. Ele venceu o presidiário Lula na cadeia com as suas armações políticas. Ele venceu essa organização criminosa disfarçada de partido político. A bolsa subiu 2,8% e o dólar caiu. Ou seja, nesse cenário que começa positivo, a imprensa não fala absolutamente nada deste cenário positivo. Não, vamos colocar Jair Bolsonaro num outro cenário, um cenário pessimista, como ele vai conseguir emplacar, por exemplo, as mudanças que ele prometeu. Ele já anunciou, sem o toma lá da cá. Ele tem a vontade popular. Ele foi eleito, primeiro, que a população não quer saber mais de PT, e segundo, recuperar o que a gente perdeu há muito tempo, o princípio de autoridade. Por isso que o mercado respondeu positivamente. O mercado financeiro reagiu depois da vitória. O dólar começou cotado na segunda-feira a 3,58. Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, e ele já anunciou, já está trabalhando nesse sentido e anunciou para o mercado que a prioridade foi o que a gente falou aqui: reforma da Previdência. E isso é importante para o cenário do nosso país, para o cenário econômico. Ele confirmou que a reforma da Previdência é prioridade e desde maio, para os pessimistas de plantão, ninguém está colocando isso, mas é só você pesquisar, desde maio o dólar não fecha abaixo de 3,60.
Começamos a segunda com 3,58, com dados positivos para a Bolsa de Valores, ou seja, esse é o cenário de início de semana. Jair Bolsonaro deveria ficar em casa essa semana, mas disse que já vai terça-feira para Brasília, porque ele já vai começar o processo de transição. E vai tocar esse processo de transição com a sua equipe. A equipe de transição ele ainda não definiu, mas prometeu anunciar já os seus ministros no mês de novembro para dar sequência àquilo que ele entende como prioridade. A prioridade, a gente já sabe qual é. Agora, a prioridade dessa esquerda que amanheceu com essa ressaca é justamente essa. Guilherme Boulos já anunciou manifestações nas ruas. Eu quero saber se serão invasões mais uma vez, porque Guilherme Boulos é reconhecidamente aquele cérebro das invasões e das ocupações. E qual é a resposta que nós teremos do STF, que continua politizando as discussões? É guardião da nossa Constituição. O presidente eleito já anunciou que vai seguir a Constituição, mas o STF, quando teve a oportunidade com Ricardo Lewandowski no impeachment da Dilma, simplesmente ignorou a Constituição, garantindo os direitos políticos da Dilma Rousseff. Falando em Dilma, ela estava no dia do choro, das lamentações, quando do pronunciamento do candidato derrotado do PT. Mas ela não estava sozinha, e isso é bom, porque a canoa já afundou do PT. O PT ficou do tamanho que era de 1980, lá da década de 80. É difícil convencer a população com o seu principal líder na cadeia, primeira condenação de 12 anos, e vem mais por aí. O projeto, eu falei aqui, era Lula livre. E colocar toda essa gente, mais uma vez, aparelhando o Estado politicamente. Acabou a mamata, a teta secou. Insistindo mais uma vez para você, venceu a TV Globo, não participou de debate, foi difícil para o William Bonner, foi difícil falar da vitória e da distância de Jair Bolsonaro, porque no sábado, aquela vergonha no Jornal Nacional. Isso é falta de credibilidade. E as notícias, mais uma vez, dessa imprensa petista, ativista, é de que o cenário agora é de pessimismo. Ninguém está enxergando o cenário econômico. Ninguém está enxergando um homem que ainda deveria terminar o seu tratamento com a bolsa de colostomia, porque ele tem que passar por uma cirurgia. Antes de tudo isso, ele está indo para Brasília. Ou seja, ninguém está enxergando o óbvio. A preocupação é até a posse com a segurança do presidente eleito Jair Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Até o próximo Dedinho de Prosa.